E aí, moçada do terceiro ano, comunidade pacificada na área, meus queridos. Pois bem, chegou a hora do nosso último vídeo do terceiro bimestre, né? Vídeo 6. Chegamos ao final do terceiro bimestre, então vocês já estão findando, né? Essa etapa aí, já vamos para o quarto bimestre, para logo, logo a gente pegar o beco e sair de férias, né não? Ver o que acontece aí nessas férias, ver se essa vacina contra esse coronavírus sai para a gente poder tomar e ficar, né, menos tenso e retomar as nossas vidas normalmente na medida do possível. Então vamos lá, nós vamos para a questão 21 a 24, ok? Então vamos aí. A gente vai mexer mais agora com atividade econômica, né? Então tá. Descreva sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas no Centro-Oeste. Gente, até minha vozinha descosta sabe que a atividade do Centro-Oeste de maior destaque é a pecuária, mas nós gostamos de falar que é a agropecuária, que além da criação de gado, de animais, que é a pecuária, nós temos a parte agrícola, que é o agro, né? Então vamos lá, pecuária, atividade econômica de maior destaque. O predomínio é do gado bovino, criado geralmente solto, que a gente fala de cultura extensiva, né? Com aproximadamente 70 milhões de cabeças de gado. O setor agrícola também possui um destaque na economia do Centro-Oeste, principalmente por conta do nosso tipo de relevo, né? Que é o nosso tipo de relevo é planalto, então facilita muito a utilização de máquinas aqui no Centro-Oeste. Então nós temos aí como grãos milho, arroz, feijão, nós temos mandioca, abóbora, né? E a extração de recursos minerais também é expressiva. Então nós temos aqui, principalmente a gente vê aí falando da estrada de ferro, da ferrovia Norte-Sul. Então essa ferrovia é não só para grãos, como principalmente para minério também, tá? O destaque aí está para o cobre, níquel, calcário, água mineral, ouro, diamante, ferro, nióbio, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, o ferro nióbio aí, tá? Com relação às atividades industriais, a região é pouco expressiva. Agora, a atividade industrial dentro do Centro-Oeste, a gente realmente é pouco expressivo. A gente tem uma exceção aqui na região de Anápolis, que nós temos o Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? Com destaque para maior polo farmoquímico da América Latina. Ou seja, não é pouca coisa, né? E outras indústrias que nós temos aí, mas nós temos o maior polo farmoquímico da América Latina, ou seja, do México para baixo, bebê, não tem para ninguém. Polo farmoquímico aqui é a gente, beleza? Goiás é o estado mais industrializado da região, no qual está localizado o município de Catalão, a montadora de automóveis Mitsubishi e a montadora de máquina agrícola John Deere, que é o olho da cara, meu, seu, dos outros, do mundo inteiro. Cada máquina dessa custa milhões e milhões de reais. Ou seja, quem consegue uma máquina dessa, se você observar aí, se da sua casa der para você ver, ou alguma vez que você der uma saída, porque eu sei que vocês não estão só em casa, né? Então, você vai ver que passa muito, como é que fala? Esses caminhão de frete com essas máquinas novíssimas, né? E aí você vai perceber que você fala, nossa, essa máquina é de quê? Porque assim, tem tanta máquina hoje para tanta coisa que a gente nem sabe, né? Então tá aí essa John Deere, não sei. Ela custa milhões. Então só os grandes latifundiários, os grandes proprietários, né, de imensas quantidades de terra é que possuem essas máquinas, não só uma, né? 22. Ao longo da história do Brasil, várias políticas públicas foram desenvolvidas para o povoamento. Desculpa, bebendo água aqui. E desenvolvimento econômico da porção oeste do território nacional. Porção oeste do território nacional, aí você fica ligado no que nós estamos falando, né?
Descreva sobre esse processo e o consequente aumento populacional na região centro-oeste, né? Está falando do aumento, do povoamento e desenvolvimento econômico na porção oeste, nós estamos no centro-oeste. Então tá, durante muitos anos houve a preocupação em povoar o oeste do território brasileiro. Por que houve a preocupação? Porque tudo era uma mata muito fechada, era o cerradão fechado, tudo muito fechado. Então eles tinham que ocupar essas... Tinham assim, quando eles entraram, né? Os indígenas já moravam aqui, todo mundo já sabe disso. Mas eles vinham interiorizando, eles falavam assim que ia para o sertão. Então eles, baseado nisso, foi desenvolvida a Marcha para o Oeste, certo? A região centro-oeste foi beneficiada com o desenvolvimento de infraestrutura, ampliação da fronteira agrícola. Essa ampliação está arrebentando com o Cerrado brasileiro. Por que arrebentando com o Cerrado brasileiro? Por conta do tipo de solo. O nosso solo realmente é muito pobre, só que ele é totalmente corrigível, está numa área plana, onde cabe tranquilamente as máquinas para trabalhar e assim por diante. Construção da cidade de Goiânia e principalmente a construção da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília, que tem como função exclusivamente administrar. A função de Brasília é administrativa, administrar o Brasil. A expansão da fronteira agrícola e maiores investimentos em infraestrutura proporcionou o fortalecimento e ampliou ainda mais os fluxos migratórios para o centro-oeste, né, a região centro-oeste. Nas últimas décadas, a região sofreu uma série de transformações com impactos consideráveis na estrutura produtiva e ocupacional. Nossa Senhora, ocupacional nem se fala, né, gente? Pelo amor de Dadá. Os incentivos governamentais na década de 1970 para a ocupação do centro-oeste refletiram em significativos movimentos migratórios e grandes empreendimentos agropecuários na região. Hoje, se você for aqui por rumo de Abadiânia, você vai ver que tem gente de outros estados, principalmente sulistas, né? Por causa do preço do valor da terra, né? O valor venal da terra e outras cidades no Mato Grosso, como Sorriso, Alta Floresta, são lugares que surgiram com o aumento da produção de soja e junto com ele muito dinheiro, porque soja é uma maneira de você falar assim que é uma riqueza em grãos. Então, se eu planto a soja hoje, é lógico que eu vou vendê-la e você vai comprar. Só que eu planto hoje, você vai me pagar no dia em que eu te entregar. A sorte minha é se o dólar estiver alto, porque aí eu vou ganhar muito em cada saca, né? Cada saca são os sacos de 60 quilos. Agora, sorte sua se o dólar estiver baixo, porque aí você vai me pagar menos. Mas é assim, e cada lavoura plantada, não se engane, assim que acabou de plantar, ela já está vendida. Agora, se não der grãos, aí já é outros 500, né? Mas fora isso, beleza, meus queridos? Questão 23 diz assim: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Quem disse isso foi Juscelino Kubitschek, né? Dia 2/10 de 1956, e o Globo colocou aí, ele disse isso nessa época, né? E o Globo lançou o Globo é um jornal, no mês de 21 de abril de 2010. A realização mais conhecida do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. No entanto, essa obra contemplava objetivos mais abrangentes desse governo. Dentre esses objetivos, destaca-se o de promover a integração nacional por meio de que ação? Muito bem. Quais eram os objetivos que ele queria abranger mais? A exploração das regiões Nordeste e Centro-Oeste. Há algum vídeo atrás aí, eu não sei se para vocês ou outra turma, eu disse que o Brasil era uma ilha, eram ilhas econômicas, ou seja, o Nordeste, tudo que produzia de lá saía, o Centro-Oeste, tudo que produzia daqui saía, o Sudeste, tudo que produzia de lá saía. Não havia
uma integração nacional das economias. Então, Juscelino, né, queria explorar essas regiões. A construção de Brasília tinha como objetivo principal promover, olha aí, ó, a integração nacional por meio da exploração das regiões Nordeste e Centro-Oeste. Regiões essas que até então eram pouco povoadas. Antigamente, a capital brasileira era o Rio de Janeiro. Por isso, grande parte da população se localizava na região sudeste do país. Lembrando que o sudeste é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Juscelino gostaria que a população se distribuísse melhor pelo Brasil. Por isso, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma cidade do centro do Brasil, sua divisão populacional seria mais igualitária. Olha só, foi bem estratégico e foi bem inteligente. Por quê? Se ele mudar, ele colocando a capital do país aqui no centro-oeste, ela está no centro de tudo. De tudo. A nossa capital federal está no centro de tudo, assim como Anápolis está no centro de tudo. Se você observar os mapas das saídas da cidade, você vai ver que nós temos saída para todos os lados do país. Se você vai para o norte, você sai ali rumo Jaraguá. Se você vai para o sudeste, você sai rumo Goiânia. Se você sai para o rumo de Brasília, você sai rumo a Nordeste. E assim por diante. Então, nós temos saídas para todos os lugares do Brasil. Beleza, meus queridos? Então, simbora. E o lema aí de Juscelino Kubitschek era 50 anos em 5, né? Que foi a construção, uma das construções de um local, de uma cidade planejada mais rápida que já teve. Número 24. A construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek teve entre suas motivações oficiais. Quais foram esses motivos? Teve entre suas motivações oficiais, né? Teve outras. O governo dele foi de 1956 a 1961. Quais foram esses motivos? A gente já falou, né, na questão anterior. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Principais motivos para que Juscelino Kubitschek trouxesse a capital do país para a região centro-oeste foi para que a mesma pudesse ser desenvolvida, já que desde o descobrimento do nosso país, a maior parte das atividades econômicas ocorriam no Nordeste, e principalmente na área do litoral, porque nós tínhamos lá o pau-brasil, a cana-de-açúcar, né, e assim por diante, tudo no litoral. Assim, podemos dizer que essa ideia foi boa, pois acabou trazendo, sim, uma visão para essa área do país que não era tão explorada, pudesse começar a se desenvolver a partir de um novo marco. Gente, antes de tornar Estado, tudo, quando, né, tinham as bandeiras e as entradas, eles saíram em busca de minérios, né? A coroa precisava de minérios e assim por diante. Então, eles começaram Rio de Janeiro, São Paulo, aí saíram de lá, vinham para Minas, tanto é que nós temos lugares em que as cidades, uma cidade pequena tem 2, 3, 4 igrejas e cheia de ouro, de coisas com ouro, para mostrar a riqueza que era a mineração naquela época, né? Então, nós temos muitas cidades históricas que tem muita coisa. Uma prova disso é que, saindo de Minas, eles vieram procurar também ou minerar o estado de Goiás, e não é saindo de Goiás, é saindo um grupo, né? Porque o restante ficava minerando. Foi para Mato Grosso e assim por diante. E assim, eles foram indo para o sertão oeste, né? Que seria a marcha para o oeste. Então, o que acontece? Nesse caso, eles começaram, aí depois, né, as pessoas vinham fazer essa mineração. Aí, com isso, veio também a pecuária, criação do gado, porque as pessoas tinham que comer, e com isso foi surgindo as cidades espontâneas, né? Tipo Pirinópolis, Corumbá, Anápolis, porque as pessoas tinham que parar. Na verdade, eles falavam assim, ó, quando você vai na casa de uma pessoa que é mais velha, ela fala assim, você vai pousar aqui? Aí você pensa assim, nossa, eu sou um avião, porque quem pousa é avião. Na verdade, pousar seria dormir. Por quê? Porque o povo saía a cavalo, ou os muladeiros, né? Saía com o gado para procurar o gado, saía com os animais trelados um no outro, né?
para não perder os animais. E aí, quando eles geralmente paravam no mesmo lugar. E então eles falavam assim, ó, o pouso vai ser aqui, entendeu? Então nós temos umas comidas típicas desse tipo, por exemplo, feijão tropeiro. Ele juntava tudo numa panela só e fazia, porque não tinha o cozinheiro dessas tropas, né? Não tinha muitas panelas, não tinha um fogão, não, eles faziam fogão ali na pedra mesmo ali e cozinhavam. O baião de três, olha aí outra comida que é tudo misturado, então, ou seja, não tinha essa regalia de estar comendo tudo junto. Então as pessoas foram observando que esses tropeiros, esses muladeiros, esses cavaleiros sempre paravam no mesmo lugar. E aí então começou-se a surgir cidadezinhas, primeiro com uma hospedaria, né, porque falava hospedaria antes, e uma mercearia entre secos e molhados. Então nós tivemos aí o surgimento dentro do Brasil de várias cidades espontâneas. Beleza, meus queridos? Então, até mais!